Mas e falando de karma, então, já vamos entrar você já comentou alguma coisa sobre o karma. Qual o seu entendimento, primeiro, conceitual do que seria o karma e se realmente você considera que ele é uma energia que flui entre vidas? É curioso, né? Porque a palavra karma, ela vem do sânscrito, que vem da cultura hindu, vem do hinduísmo, né? Então a palavra karma, ela quer dizer apenas ação. Então toda ação é um karma. Uma ação positiva gera uma coisa positiva, uma ação negativa gera uma coisa negativa. Mas a ideia popular de karma como uma conta bancária, como um peso, né? Falar, isso é o seu karma, irmão. Na outra vida você foi muito ruim, então agora você tem esse karma. E a ideia de que se na outra vida você foi uma pessoa bacana, agora você tem uma vida boa. E se você agora está passando uma vida ruim, cheia de dificuldade, é porque na outra vida você pode ter feito alguma coisa que não foi legal. Uhum. Então, isso é uma teoria muito populista, né? Muito É. popular acerca do karma. É quase uma distorção do que é o karma e é uma teoria muito injusta, né? Porque a pessoa que já está numa condição de vida difícil, já está numa realidade desafiadora, ela ainda tem que se sentir culpada porque na outra vida ela deve ter feito alguma coisa que não foi legal. Junto disso, ainda às vezes vem a ideia de inimigos de vida passada, né? Você tem um karma da outra vida, que na outra vida você tinha um inimigo e agora o inimigo está aqui nessa vida perturbando você. Então, Mudou de isso corpo só, né? são efeitos colaterais de uma doutrina que está mal encaixada na nossa realidade contemporânea. Nós precisamos de outras filosofias, outras doutrinas, outras maneiras de ver a nossa espiritualidade, além de uma filosofia, por exemplo, a filosofia de Kardec, o kardecismo, ele é maravilhoso. Então a gente tem, por exemplo, figuras como Chico Xavier, Bezerra de Menezes. A gente tem um histórico de um espiritismo brasileiro que tem uma, uma ação social muito grande e maravilhosa. Mas a filosofia, a doutrina, ela é uma doutrina do século XIX, de 1850, de Kardec, que era um positivista, que tem um olhar bastante científico. Por exemplo, na obra de Kardec, nada que a magia funciona. Então ele desacredita totalmente qualquer processo de magia, relação com deuses, com divindades, ritual, religiosidade. Então tem um contexto de época também a doutrina de Kardec. Como é que a gente olha para essa doutrina com um olhar mais libertador? Como é que a gente pode pensar uma filosofia reencarnacionista com uma leveza, com uma tranquilidade, né? Eu acredito que a gente faz parte de um emaranhado de almas, assim, um emaranhado, né, que vai encarnando e desencarnando. Então, por que que eu nasci aqui? Porque eu estou envolto nesse emaranhado pelos meus apegos, por essas pessoas, por identidade, por sintonia. A gente se identifica. Então, fazemos parte de emaranhados de almas. E em algum momento você consegue, por meio de uma expansão da consciência, por meio de um olhar, de um despertar, você consegue transcender aquele emaranhado ou sair daquele emaranhado para um outro lugar melhor, alguma coisa assim, né? Mas algo que não traga o peso do karma como se fosse uma conta bancária, né? Que na outra vida você bateu, bateu, bateu e agora você nasceu para ficar apanhando. Então isso é muito simplório, né? E isso volta a um olhar cartesiano. Kardec está numa época de olhar o mundo sobre um viés totalmente, né, newtoniano, cartesiano, euclidiano, né, tudo muito certinho. Tudo que você joga na parede volta para você, né? Toda causa, todo efeito tem uma causa. Mas quando você chega na física quântica, não é todo efeito tem uma causa, né? Você tem lá o salto quântico do elétron, né? O elétron está girando em torno ali do átomo e de repente, ele some. Ninguém sabe onde ele está. E aí tem a teoria da incerteza, né? Ele pode aparecer em qualquer lugar. Tem a teoria das realidades paralelas. Se ele não está aqui, ele está numa realidade paralela, mas ninguém prova isso. Então é praticamente um mistério, né, que você tem ali na física quântica. E aí ele aparece em qualquer outro lugar ali, aquele elétron, ele deu um salto, né? Então, aquele olhar mecanicista, newtoniano, a ideia de Augusto Comte de que algum dia a ciência teria todas as respostas, quando chega na física quântica, os cientistas dizem não é possível ter todas as respostas. Então talvez a espiritualidade ela esteja mais para uma física quântica, em que não é possível ter todas as respostas. E Kardec se propunha a ideia de que era possível ter todas as respostas sim, porque agora estou falando com os espíritos. Mas os espíritos que estão conversando com Kardec, eles estão dentro de um contexto.
Eles estão ali na França, em 1850, e eles estão todos falando em nome de cristianismo, porque Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo que, se o Kardec fosse muçulmano, ele escreveria o Corão segundo o Espiritismo. Então aquilo não pode ser uma verdade absoluta, é uma verdade local, é uma verdade que tem um contexto. Se ele fosse judeu, talvez ele escreveria a Torá segundo os Espíritos. Mas se o Kardec fosse indígena, não tinha novidade. Se ele fosse hindu, não teria nada para ele escrever. Então, mesmo a obra de Kardec, que é maravilhosa, a doutrina espírita é maravilhosa, como todas as religiões e todas as doutrinas, mas o nosso entendimento filosófico, o nosso entendimento espiritual, os nossos conceitos e visões acerca da espiritualidade, do karma, da reencarnação, esses precisam de uma leveza, que não carregue o peso do pecado como karma, nem do inferno como trevas ou do diabo como um obsessor. Porque as pessoas têm medo de ir numa festa e sair da festa com um obsessor. Não é possível isso, você deixar de viver. Ou com karma, né? Sair da festa com karma. Já é uma um karma instantâneo. Mas então, você entende que esse conceito da causa e efeito, dentro da espiritualidade, ele não funciona? Ele funciona, mas ele não pode ser levado como olho por olho e dente por dente. Porque se você falar que toda causa e todo efeito tem o mesmo peso e vai retornar igual, da mesma força, então você está dizendo que a lei de causa e efeito é igual à lei de Talião, olho por olho e dente por dente? Se for igual à lei de Talião, então o universo, a espiritualidade não segue a lei de Jesus de dar outra face. Então como é que fica o karma entre a lei de Talião e a lei do amor de dar outra face? Porque aquilo que você faz tem a ver com quem você é. Aquilo que você faz. E aquilo que volta para você não volta pelo que você fez, mas volta por quem você ainda é. Se você ainda é aquela pessoa que fez aquelas coisas, você está atraindo aquilo para você. Mas se você tiver uma expansão de consciência e você se tornar uma outra pessoa, então já é como se estivesse queimando o karma. Então o karma não pode ser olho por olho e dente por dente. A ação e reação, então essa reação ela não volta só por causa da ação, ela volta por causa de quem você é. Esse é o segredo. Então, quando eu falo torna-te quem tu és, quando você conseguir manifestar quem você é, a tua alma no mundo, já é amor. Porque na nossa essência nós somos amor. Se você não consegue expressar o amor que você é na sua essência divina, é porque a gente tem dor, porque a gente tem mágoa, porque a gente tem ressentimento, porque a gente teve uma educação agressiva, porque a gente passou por muitas situações que perturbaram a nossa mente e às vezes a gente não consegue ser o que a expressão da nossa alma, que já é amor, né? A gente fala muito de evoluir. Evoluir não é nada mais que você se tornar aquilo que você já é. É simplesmente você conseguir se limpar de todas as dores da sua família, da sua ancestralidade, das crenças limitantes, das visões, de tudo que aparece na sociedade, na religião, da família. Quando limpa tudo isso, você é uma expressão de amor, né? Que o que todo mundo deseja, amar, ser amado, todo mundo deseja. Por que a gente não consegue? Porque a gente tem dor, porque a gente tem trauma, porque a gente já se machucou, porque a gente está tentando se defender, estamos tentando se proteger. Então, torna-te quem tu és, né? Esse é o grande segredo. E é uma chave de uma espiritualidade assim mais sofisticada, bastante contemporânea, assim. Então, eu não preciso evoluir para me tornar Jesus. Jesus já existe. Eu só preciso ser quem eu sou, né? Mas quem eu sou que eu não sei ainda? Então, preciso me encontrar, preciso me descobrir. Eu preciso fazer uma viagem, mergulhar para dentro de mim, entender quais são as minhas questões, me curar delas, né? E aí a questão do karma fica pequenininha. Siddhartha Gautama, ele tinha um discípulo chamado Angulimala, sabe? Angulimala. Conhece a história de Angulimala? Então diz que ali naquela região ali da Índia existia um homem
que teve um mestre muito cruel, um mestre muito duro, que convenceu a ele que ele precisava matar 1000 pessoas. E ele já tinha matado 999. Então faltava a última pessoa ali para ele matar. Ele estava seco, né? Sangue nos olhos para matar essa última pessoa. E Siddhartha Gautama, o Buda, estava passando naquela região ali. E todo mundo falou para ele, não vá lá, porque lá está o homem, né? O Angulimala. Angulimala quer dizer que ele carrega dedos, né? Ele carregava os dedos pendurados das pessoas que ele havia matado. Nossa, não vá lá, o Angulimala está lá, Angulimala está lá. E ele vai. Siddhartha Gautama, quando ele chega, Angulimala vem para matar ele, né? Levanta uma faca para matar ele e aí Siddhartha Gautama diz, essa é a mão que mata, e onde está a mão que dá a vida? E ele corre, né, do Angulimala, e Angulimala diz para ele, pare. Então Siddhartha Gautama para e diz, eu já parei, e você, quando vai parar? E diz que na presença desse homem, o Buda Siddhartha Gautama, esse assassino, ele teve uma iluminação. E ele se torna um discípulo. Então, é possível que uma pessoa assim se torne um discípulo? É possível que uma pessoa assim se ilumine? É possível você ver Maria Madalena como uma mulher que é uma iluminada? Eu incorporo uma entidade que chama Sultão. E ele faz umas perguntas pra gente, às vezes, né? Ele pergunta assim, você acha que Deus ama mais as pessoas que se consideram boas? Você acha que Deus ama menos a pessoa que está no erro? Você quer que a gente responda isso? Provavelmente. Não, é só pra gente ficar pensando mesmo. Acho que Deus não ia ter esse julgamento. Mas É só pra gente ficar pensando a questão do karma, né? Então, o que é que volta para mim? Não é necessariamente o que eu faço, mas eu atraio a partir daquilo que eu sou. Então, a qualquer momento eu posso mudar completamente a minha realidade. Isso quer dizer que não estou preso a um karma de vida passada, é isso que eu quero dizer. Então, a pessoa fala, você está passando tudo isso porque na outra vida coisa boa você não foi. Não. Tudo que você faz, você atrai, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, a partir de que sentimento eu co-crio a minha realidade? A partir de qual mindset, de qual visão eu crio a minha realidade? Quando a minha consciência se expande, então eu passo a criar a minha realidade de um lugar outro, né? Então, isso é um olhar para a vida um pouco mais sofisticado do que a ideia de karma, como um peso, como um castigo, né? E às vezes diz assim, na outra vida você... Se fala muito que na outra vida você foi queimada na Inquisição, ou que na outra vida você foi a Cleópatra, ou na outra vida você foi um bandido. E será mesmo que a gente precisa tanto de uma outra vida para definir quem sou agora? Porque quem sou agora tem muito a ver com o meu DNA, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha ancestralidade, com a minha alma, com o meu espírito, mas é um conjunto de coisas. A história do Angulimala, então, só para a gente concluir, a ideia é que, mesmo ele tendo matado 999 pessoas, contra a iluminação. A partir do momento que ele muda, ele se ilumina. Que ele vira uma outra pessoa, Exatamente. O karma deixa de existir. Ele queima. Queimou o karma mesmo tendo 999 dedos ali no colar dele. É isso que porque ele virou outra pessoa. É isso que diz esse olhar, né, irmão? Não tô falando de ponto de vista social, também não tô falando pra você perdoar todos os... Não, mas vamos deixar claro, né? Não, a gente tá falando do conceito espiritual da coisa, claro. De um ponto de vista espiritual, né? Então, ele pode encontrar a iluminação. Isso não quer dizer que ele tá livre da responsabilidade do que fez. Das leis dos homens. Né? Das leis em geral, né? Porque uma pessoa que comete um crime, então ela tem uma responsabilidade social e existe uma maneira com que isso é lidado na sociedade. Mas mesmo assim ela pode em algum momento encontrar algo dentro dela, né? De uma paz, né? Então como é que encontra isso, né? Porque a gente também precisa desse lugar, né? A gente está falando de uma situação extremamente radical. Por quê? Porque por muito menos... a gente pode estar se sentindo culpado na vida.
Então é um pouco sobre isso, assim, sabe? Quantas pessoas se sentem culpadas por algo que fez na outra vida que nem sabe o que é? Quantas pessoas se sentem culpadas pelo que o pai fez, a mãe fez? Quantas pessoas se sentem culpadas por não terem aprovação de alguém, né? E a gente vive numa sociedade de uma moral, num moralismo às vezes muito pesado. Então quantas pessoas se sentem culpadas por não conseguir seguir algum padrão moral? Então é sobre esse ponto de vista, assim, né? Não, acho Quando que... Acho você que muda quem você é. aham. Não, acho que tá bem claro. A história do Angulimala Mala, é uma história absolutamente extrema, mas assim, É reflete isso que o Ale tá desse comentando. ponto de vista. Aham. Não, muito legal. Você quer falar alguma coisa? Douglas? Vamos sim, muito Tem bem. muita história, desculpa. Não, tem, pode falar. tem muita história assim, né? Jesus andava com bandido, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com cobrador de impostos, né? Então, Jesus ele vem da periferia e aí ele traz a mensagem dele para as pessoas que estão na marginalidade, né? Mas o que é essa marginalidade quando você já nasceu dentro dela? Então a espiritualidade, ela não está aqui para julgar, ela está aqui para acolher e ela está aqui para transformar, né? Santo Agostinho conta que tinha uma vida totalmente desregrada antes de se tornar totalmente cristão. São Cipriano era considerado um bruxo antes de se tornar um santo. Então as histórias que a gente tem de pessoas que alcançam um nível de espiritualidade muito grande, mas que em algum momento da vida viveram uma realidade que era totalmente mal vista pelos demais. E você é a mesma pessoa, mas passou por uma transformação, assim, né? Por uma expansão de consciência, alguma coisa te tocou. Então é um pouco sobre isso. Mas a visão kármica e às vezes um moralismo espírita que existe hoje no Brasil também às vezes condena a pessoa pelo estilo de vida dela, né? Agora, o estilo de vida de uma pessoa hoje, 30 anos atrás, seria mal visto, né? Então, o que a gente tem de estilo de vida da nossa afetividade, né? Estilo de vida de como é que a gente se relaciona. Então, a cultura muda, né? Então, o que seria um olhar atemporal para as nossas questões? É um olhar que tem que colocar de lado as questões de moralidade. Então, a gente tem questões de ética, né? Eu respeitar o outro absolutamente, né? Assim. Muito bom.